Olá, pós-graduandos, tudo bem com vocês? Hoje irei compartilhar algumas dicas de como eu preparo as minhas aulas para o contexto do Instituto Federal, de modo que possa auxiliar pessoas que estão iniciando suas carreiras como docentes e com dúvidas sobre qual é o passo a passo para se preparar aulas, ou também para quem está planejando aí aulas de provas didáticas e necessite de alguma orientação mais específica. Inicialmente, o que é interessante a gente lembrar é que nenhuma aula é solta, nenhuma aula vai estar desvinculada de outras aulas. Então, a primeira coisa que eu faço antes de planejar uma aula é planejar todo o conteúdo que eu tenho relacionado àquela aula. No meu caso, como eu dou aulas anuais para mesmas turmas, eu pego todo o programa que aquela turma tem para aquele ano específico e faço uma distribuição inicial que eu penso que seja adequada daqueles conteúdos ao decorrer do ano. Então, geralmente eu faço essa adequação semanalmente. Essa semana vai ser tratado conteúdo tal, mas sem me desmembrar muito de que modo que esse conteúdo será tratado. Esse é o passo inicial. Após isso feito, a gente pode destrinchar um pouco mais. Numa semana, eu tenho quantas aulas com cada turma? Eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 4 aulas. Neste tempo que eu tenho, considerando o tempo total que eu tenho para abarcar determinado conteúdo, o que eu posso fazer? Eu posso ter aulas teóricas, aulas práticas. Qual é o melhor tipo de aula para esse tipo de conteúdo? Será que uma aula em slide ela vai ser mais eficiente do que uma aula de campo, por exemplo? Vai depender muito do conteúdo que você tenha. Um conteúdo como História do Brasil, eu consigo dar em 2 aulas? Não consigo, evidentemente. Então, de que modo que eu posso destrinchar, pensar em recortes desse tema, para que cada aula minha eu contemple um viés, uma parte desse tema, de modo a conquistar a completude ao final de um ano letivo. Então é interessante a gente fazer todas essas reflexões como segundo passo, para podermos, com o nosso planejamento aí mais ou menos do ano todo, ou de um período todo, de um bimestre, podermos saber quanto tempo temos para cada assunto e também que metodologia se adequaria melhor àquela temática. Para todo o conteúdo que nós formos traçar no nosso programa, é essencial que haja uma forma de avaliar como que os alunos conseguiram compreender aquele assunto. Então, sempre que vocês forem pensar em uma aula, vocês têm que pensar de que modo vocês vão conseguir resgatar esse conhecimento pelo aluno. Algumas aulas, um pouco mais simples, a gente pode fazer esse resgate, por exemplo, até com perguntas orais durante a aula mesmo. Mas outros assuntos a gente vai ter que pensar na aula, já atrelando a, por exemplo, uma atividade escrita que esteja vinculada a ela. Por exemplo, se eu estou numa turma de graduação, dando uma disciplina de leitura e produção de texto científico, e eu vou dar o conteúdo resumo, é notório que eu vou precisar realizar uma atividade avaliativa de escrita do resumo. Então, a minha aula ela tem que ser baseada em um modo que faça com que os alunos possam se capacitar para a escrita. Muitas vezes outros conteúdos não necessitam disso, necessitam de outras capacidades que o aluno desenvolva. Então, tudo isso a gente tem que refletir antes de iniciar o preparo da aula. Tendo tudo isso pensado, chega o momento de pensar qual é o melhor recurso didático a ser utilizado. Nós sabemos que o PowerPoint geralmente é uma ferramenta que todos recorrem para planejar suas aulas, mas muitas vezes há outras ferramentas também que podem ser utilizadas. Quaisquer que sejam essas ferramentas, é necessário fazer um esboço, uma topicalização do que será tratado. Quando se usa o PowerPoint, normalmente a topicalização do conteúdo já está no PowerPoint, não é mesmo? Mas quando você vai dar uma aula no quadro, por exemplo, você precisa fazer um esboço de quais os conteúdos, de que modo você vai distribuir aquele conteúdo no quadro, ou se você vai fazer simplesmente uma fala, utilizando nenhum outro recurso didático. Você também tem que ter um esboço dessa sua fala. Então, de qualquer modo,
em qualquer tipo de aula que você vá realizar, o passo principal é você criar esse esboço, é como se fosse uma fonte que você vai recorrer para poder ali ter aglutinado todo o conteúdo que você vai utilizar durante a aula para compartilhar com os alunos. Algo que eu sugiro para todos os professores, que faz parte da minha prática, é disponibilizar para os alunos todo o programa que você vai realizar ao decorrer do ano, já com as datas postas. É claro que esse programa ele é bem flexível. Aquilo que eu estruturei no início do ano acaba sofrendo diversas modificações ao decorrer dele. Mas é um modo de o aluno ter uma orientação sobre o que será tratado, poder se preparar para as aulas também. Nas turmas de graduação, eu geralmente disponibilizo até o material da aula antes da aula ser dada, que aí os alunos já podem baixar os arquivos, ler, pesquisar sobre o assunto. Isso também contribui para que a aula flua de uma forma mais completa. Muita gente tem dúvidas sobre quanto tempo vai demorar para dar determinado assunto, né? Às vezes tem insegurança sobre se determinada fala vai durar 45 minutos, meia hora, 1h30, e principalmente quando está iniciando a carreira acadêmica, tem dificuldade para medir esses minutos, o tempo da aula, né? Mas nesse sentido, para você se preparar para as aulas, infelizmente ou felizmente, a melhor coisa é praticar. Quando eu iniciei, isso vocês podem ver em vídeos anteriores, eu tinha dificuldade para saber quanto tempo a minha fala duraria, e para superar esse problema eu pratiquei muito. Então, antes de fazer uma prova didática ou de dar uma aula, eu ensaiava como é que aquela aula iria ocorrer. É claro que nem sempre uma mesma aula você vai dar e vai durar o mesmo tempo. Por quê? Porque as aulas não são provas didáticas. Nas aulas a gente tem alunos e eles fazem interferências, fazem perguntas, muitas vezes geram outras discussões. Então, você nem sempre vai dar uma mesma aula em um mesmo tempo, mas você pode ter uma noção um pouco clara de quanto você vai demorar para dar determinado assunto, realizando esse ensaio e também conhecendo as turmas com as quais você está lidando. Espero ter ajudado quem está iniciando a sua prática pedagógica, e se vocês tiverem ainda alguma dúvida sobre esse assunto, tiverem mais alguma curiosidade, podem deixar algum comentário aqui embaixo, tá bom? Muito obrigada por estarem sempre me acompanhando. Um beijo!